Começar, pessoal. Boa noite a todos os colegas que estão aí, né, presente. Eu vou falar um pouquinho também da minha experiência, né, na prescrição da cannabis medicinal e não no uso, tá? É, e, enfim, é, fica aberto também a perguntas à medida que a gente for apresentando, for falando. Vocês podem interromper, tá? E falar. Como eu estou compartilhando a minha tela, não estou vendo diretamente o chat, né? Então, vocês, por favor, podem falar, tá? Porque assim eu vou conseguir ouvir vocês e vou conseguir tá passando, né? Enfim, a informação, a gente discutindo, enfim, tá? É um tema extenso, né? Eu fiz uma apresentação aqui no total, incluindo as referências de 3 lâminas, perdão, de 30 lâminas, de 30 slides, tá? Não vai acabar por aqui, não vai se extinguir por aqui, até porque é um tema muito contemporâneo da medicina, então, consequentemente, a gente tem a cada dia novas perspectivas, a gente tem novos conhecimentos sendo pautados, né, discutidos e aplicados, então muita coisa aqui é nova, né, muita coisa aqui que eu vou falar são conhecimentos que a gente tem basicamente da última década, dos últimos 15 anos, então são coisas que estão realmente dentro da vanguarda da medicina, né? Quando a gente fala hoje em dia sobre o uso de cannabis medicinal, a gente está justamente falando sobre vanguarda, né? Mas às vezes nem sempre isso foi assim, para falar a verdade, né? Nem sempre isso foi vanguarda, vamos dizer assim. A gente vai ver que a relação do ser humano com a cannabis, principalmente nessa acepção aí medicinal, ela já é muito antes do que a gente pensa. Tá? Não é uma coisa agora, propriamente dito, desse século, né? Já vem desde os primórdios da humanidade. Por isso, assim, a gente preparou essa apresentação para tentar compilar um pouco das informações acerca disso, tá? A estrutura dessa apresentação, ela compõe esses tópicos, né? São justamente um contexto histórico, para a gente entender a evolução desse trajeto, vamos dizer assim, do uso da cannabis enquanto medicação para os seres humanos, tá? A gente vai falar um pouco em si sobre a planta, né? E, claro, o sistema do qual a medicação e os seus derivados, né? Enfim, e a própria planta em si age, que é o sistema endocannabinoide, sobre as possibilidades terapêuticas, a que pé anda a legislação brasileira e, por fim, a gente vai dar uma pincelada boa sobre como prescrever, tá? Eu sou prescritor, tá, de canabidiol. Assim, é interessante que vocês busquem conhecimento, que vocês busquem, né, enfim, se atualizar em relação a isso. Eu não sei se alguns colegas aqui nessa apresentação de hoje também né, prescritor de canabidiol, mas, enfim, vai, obviamente, certamente ser interessante esse debate, se alguém tiver aqui, justamente para a gente entender né, as perspectivas de cada um em relação ao uso e ao que pensa também sobre o assunto. Né? Muito embora eu seja prescritor, não declaro ter conflito de interesse, tá? Claro que eu tenho algumas preferências em relação a marcas, e algumas coisas que eu já tenho observado, né? Enfim, de facilidade mesmo para alguns pacientes, tá? Mas obviamente eu não tenho, né? Enfim, não estou recebendo, né? Nada por fora ou tendo alguma influência. Essa apresentação tem alguma influência de fora em relação a esse temática, tá? Bom, um pouquinho de história, né? Começando aí essa parte do contexto histórico, a gente vê aqui, né, nessas figuras que estão mostrando nesse slide, que a gente já tem relatos do uso da cannabis aí, desde uso recreacional, né, enfim, e usos de forma em chá, em medicação, enfim, em culinária, né, desde lá dos idos mesmo das civilizações mesopotâmicas, né? Ali no crescente fértil entre os rios Tigres e Eufrates, onde hoje mais ou menos é ali Bagdá, onde é, portanto, o Iraque, né? E a gente tem aqui, basicamente, um achado, né, de uma pedra com entalhes ainda, né, escrita cuneiforme, aquela escrita, né, enfim, entalhada na pedra, falando justamente sobre essa questão, né, mostrando justamente uma planta que
tem potencial, ou tinha potencial, né, ao que se sabia à época, sobre, enfim, até criado uma espécie de ar mítico sobre a planta, né, enfim, com fins milagrosos, eu diria, tá? Aqui já no Egito Antigo, né, então 3.500 anos antes da Era Comum, antes de Cristo, a gente tem, obviamente, escritos hieróglifos, né, falando também a respeito disso, né, inclusive um entalhe aqui mostrando a parte da folha, né, da cannabis, tá? A gente só começou de fato, né, no curso histórico da humanidade, pelo menos se tem relato de fato, né, um uso detalhado de como preparar, de como armazenar, de como colher, né, cultivo e tudo muito mais sistematizado, vamos dizer assim, cientificamente falando, a partir da China, né? Que é justamente onde a gente tem os primeiros relatos de desenhos, os relatos mesmo em farmacopeias, né, que eram as grandes enciclopédias de medicações, né, enfim, que se fazia na época, né, a partir das plantas, né, e obviamente a cannabis estava dentro desses grandes compêndios, dessas medicações todas derivadas das plantas àquela altura, né? Evoluindo aí, vamos dizer assim, no passar dos anos, né? Agora já mais próximo do ano zero, mais próximo dos anos após a era, né, da era comum, de fato, né? A gente já tem o que é considerado o pai da farmacologia, né? O médico greco-romano, Pedânio Dioscórides, que foi o primeiro, vamos dizer assim, europeu, né, a sistematizar e escrever de fato baseado justamente, porque naquela altura do campeonato os médicos eram meio que botânicos também, né? Escrever de fato, né, preparações à base da planta, enfim, e com exemplificações de uso, inclusive, né, ou seja, para uso de dores articulares, de dores até então, como eles chamavam, reumáticas, e enfim, muito focado nessa questão da dor, né? E claro, já vindo agora, né, nesse período, vamos dizer assim, mais moderno, aí no final da Idade Média, no começo ali já da Idade Moderna, a gente tem mais uma vez o Oriente Médio como protagonista, né, dessa questão da cannabis medicinal, onde ele começou a ser empregado muito baseado em relatos ainda vindos do Oriente, da China e, obviamente, também do Dioscórides, né, também sendo empregado para a epilepsia, né, que é o que a gente sabe hoje em dia. Então, a gente está falando aqui de 1400 e alguma coisa, tá? Então, século XV. Só para a gente entender que esse conhecimento que a gente acha que é novo, que é simplesmente vanguarda, ele não é tão recente assim, tá? No Brasil, a gente começa a ter, de fato, a introdução da planta em si, né? E basicamente aí pela gente fala, né? Com todos esses usos, porque as medicações nessa altura do campeonato não existiam, a indústria farmacêutica era tudo muito artesanal e basicamente fitoterápicos, né? A planta em si, como é uma planta de origem asiática, né? Do Oriente Médio, enfim, da Ásia Média, ela chegou ao Brasil por meio dos escravos africanos, tanto que um dos nomes populares que é dado para a maconha é justamente fumo de Angola, justamente porque os escravos vindos daquela região, eles trouxeram boa parte dessa planta, né? E aqui está justamente, né, enfim, o Dom João e a Carlota Joaquina, mostrando que quando eles chegaram com a família real, vindo expulsos lá da Europa, né, eles, obviamente, já se habituaram a todo o contexto social da época, né, onde os nativos indígenas já culturados com a presença da planta trazida pelos africanos lá em 1500 e tanto, fizeram uso, inclusive, da planta como chás, calmantes, né, enfim, e o uso mesmo como fumo, tá? Porque ele também tinha essas propriedades em termos, vamos dizer assim, calmantes, de fato, né? Era essa propriedade que se dizia, né?
mas a história médica mesmo, como a gente conhece hoje, dentro da contemporaneidade, né, enfim, da prática clínica, com estudo científico, a moda do que a gente tem hoje, a gente só começou de fato a ter no século XIX, tá? E a gente está falando aí mais precisamente de 1843, tá? Isso daqui é uma figura que mostra justamente uma publicação médica da época, tá? De Londres, do ano justamente de 1843, onde esse médico aqui, né, na figura, o médico irlandês William Brooke O'Shaughnessy, ele fez justamente, né, a introdução, vamos dizer assim, para a comunidade médica britânica da cannabis índica, né? Indian hemp, ou também chamado aquela época de gunja. Como se sabe, a Índia foi durante muito tempo colônia britânica, né? E esse médico trabalhou por muito tempo lá na Índia, e ele, quando retornou ao Reino Unido, né, a Grã-Bretanha, ele trouxe consigo muito do que ele aprendeu, né, culturalmente ali, naquele país onde ele estava trabalhando, e um desses conhecimentos que ele trouxe foi justamente o conhecimento aplicado baseado na planta cannabis, né, do tipo índica. É um artigo científico, tá? É fácil de encontrar esse artigo científico, inclusive na internet, nossa íntegra, hoje em dia. Então, se vocês quiserem dar uma lida, ele é interessante, claro, ele tem várias falhas, né? Enfim, é um estudo muito mais observacional do que de fato, né? Com características como a gente conhece hoje, mais clínicas, tá? Mas não deixa de ser um relato importante de alguns casos, tá? E que mostram justamente que certa noite, uma mãe absurdamente preocupada com seu filho, que não parava de ter convulsões, bateu a porta do doutor O'Shaughnessy e mostrou justamente, foi procurar porque ele supostamente tinha alguma cura, vamos dizer assim, para aquele tetanismo absurdo provocado pela síndrome convulsiva importante que aquela criança estava tendo, né? E ao fim dessa observação científica, vamos dizer assim, desse artigo científico publicado por ele, ele mostra justamente que a criança, né, já gozava de plena saúde e, consequentemente, tinha diminuído bastante, né, os paroxismos tetânicos, ou seja, as crises convulsivas baseadas justamente no tratamento à base da cannabis índica, tá? Então, ou seja, a gente está falando do século XIX, 1843, tá? Então, esse conhecimento aí, obviamente, foi amplamente divulgado e a cannabis se tornou, àquela altura do campeonato ali, quase nos anos 1900, uma protagonista importante da indústria farmacêutica, tá? Então, do final do século XIX até mais ou menos meados da década de 30 e 40, já no século XX, a gente começou a ter, basicamente, uma explosão da cannabis no mundo todo, tá? Desde os Estados Unidos até, obviamente, em vários outros lugares, Inglaterra, Europa, tá? Essa daqui, por exemplo, azul está escrita em alemão, mas enfim, não dá para ler tão bem, mas só para a gente perceber que em todos os componentes possíveis, eles começaram a incluir justamente a cannabis, tá? Com supostos fins medicinais, enfim, com tratamento, tá? Para diversas coisas, desde dores, né? Como para a questão mesmo da própria convulsão, enfim, para tosse, para um monte de coisa, tá? Então, virou praticamente algo disseminado, né? Claro que isso, como a gente sabe hoje, essa história ela teve uma interrupção importante dentro dessa evolução toda da planta, né? Senão, obviamente, muito provavelmente, a essa altura do campeonato, no ano de 2024, a gente já teria, né, um avanço muito maior em relação a tratamento e não haveria tanto, né, tabu em relação à planta, né, e, consequentemente, ao seu uso para fim medicinal nessa altura do campeonato. E isso, basicamente, se deu muito em função das medidas proibitivas e criminalizatórias que a planta sofreu.
muito em função também do racismo aplicado por certas elites, tá? Por exemplo, uma reunião lá nos anos 20 do século passado, né? Que ainda não era a ONU, né? A precursora chamada Liga das Nações, né? Houve uma grande convenção internacional sobre drogas, e àquela altura do campeonato a droga que mais preocupava era justamente o ópio, né? E, consequentemente, as populações mais marginalizadas, que eram aquelas que mais faziam uso dessas drogas, acabavam que também faziam consumo recreativo, muitas vezes, seja do tabaco ou mesmo da cannabis, né, como fumo, tá? E, obviamente, aí a gente começa a ter, né, todo um burburinho que tem que proibir aquilo ali. Agora, o grande estopim mesmo para a gente pensar vamos dizer, em revolução para a proibição no mundo inteiro foi a partir da Revolução Mexicana, em 1910. Isso fez uma evolução naquela sociedade, né, até então recém libertada do domínio espanhol, e muitos, né, mexicanos acabaram saindo do país, seja porque foram exilados, presos e tudo mais, e acabaram indo para o vizinho, que até então era a nação, né, Estados Unidos ainda em expansão, tá? E, obviamente, ao chegar nos Estados Unidos, e é dessa época, inclusive, que a gente começa a ter essa pecha discriminatória que os norte-americanos e estadunidenses têm até hoje, por exemplo, com os latino-americanos, principalmente os mexicanos, né? E foi, obviamente, a partir dessa discriminação, feito propagandas institucionais públicas do governo norte-americano, criando uma espécie de terror relacionado à droga, tá? Obviamente, a gente foi acabar culminando com a proibição de fato no ano de 1930, né? E a gente, enfim, no ano de 1937. E como a gente sabe, né, os Estados Unidos em franca evolução, essa altura do campeonato, se tornava, vamos dizer assim, a nação modelo a ser copiada em todo o mundo. Obviamente, isso daí foi se perpetrando em todas as outras regiões possíveis, e o Brasil não ficou muito diferente disso, tá? Tanto que, na era Vargas, né, em 1938, primeiro governo dele, a gente teve uma lei, né, de entorpecentes, de fiscalização a drogas, justamente onde houve, de fato, a criminalização relacionada no caso, a maconha e, consequentemente, a sua proibição. Tá? Claro que isso não parava por aí. Né? Por que a gente fala justamente desse cunho racista em relação à proibição? Né? Nessa época, a gente sabe, 1938, foi justamente quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, existiam muitas e muitas ideias eugenistas, né? Era uma ascensão franca, por exemplo, do nazismo na Europa, né? E nada mais é do que uma política, né, de ideações eugenistas, né? Que justamente falavam que uma raça era superior à outra, basicamente por algumas características físicas, fenotípicas e por aí vai. E aqui no Brasil a gente tinha os seus adeptos, né? Esse médico paraibano, chamado Rodrigues Doria, foi um desses da época, né, que chegava ao falar que os negros, índios e todos aqueles marginalizados brasileiros eram degenerados, né, etnicamente, justamente porque também faziam uso da planta. Então, a gente não precisa dizer muito que isso ocasionou, né, toda uma problemática em relação à bendita da cannabis, né? Claro, tem muito mais dentro desse contexto que simplesmente só o racismo, e vão falar assim, não temos mais a proibição da maconha, a maconha só foi por causa de racismo e tudo mais. A gente tem uma série de outros contextos associados, né? E eu diria que isso que eu vou dizer agora, inclusive, é até mais importante que o racismo. O racismo, basicamente, ele existe, né? Enfim, desde que as civilizações humanas começaram a se formar, né? Com povos brigando com outros, escravizando outros e, consequentemente, tendo um xenofobismo. Agora, enfim, a gente parar para pensar que a cannabis ela era hábito popular de árabes, chineses, mexicanos, afrodescendentes e minorias, a gente começa a entender por que ela começa também a ter esse cunho social, né, vamos dizer, proibitivo, porque são povos marginalizados que estão usando. Então, a gente
tem esse preconceito partindo das elites moralistas da época, né? E muitas delas eugênicas, como eu disse. Mas o principal, que eu diria, que é o fator econômico, que é justamente relacionado à indústria do cânhamo. O cânhamo nada mais é do que uma subespécie da cannabis sativa, né, que ela tem um alto teor de fibras, tá? Então, baseado nelas, é possível fazer velas de barco, por isso que tem um barco aqui do lado, no emoji. É possível fazer cordas, é possível fazer resinas naturais e uma série de outras coisas, velas e tudo mais, né? Vela, eu digo, de acender, inclusive, né, a quesito histórico, né, a curiosidade, as grandes navegações só foram possíveis por causa do cânhamo, porque se a gente parar para pensar que para produzir aquelas velas gigantescas da caravela, né, com algodão, simplesmente elas não suportariam uma primeira tempestade, né? Mas o cânhamo é muito mais resistente. Então, as velas dos barcos, das caravelas, elas eram de cânhamo. As cordas que as prendiam também eram de cânhamo. E uma série de outras coisas eram feitas de cânhamo, né? E isso, obviamente, a gente começou principalmente ali do final do século XIX e início do XX, né? Aquele boom da industrialização, começada na Revolução Industrial Europeia, e, obviamente, partindo para os restantes do mundo, com a política imperialista, sobretudo, tá? A gente começou a ter, né, enfim, a indústria do algodão se sobrepondo, a gente começou a ter principalmente a indústria do petróleo, principalmente com as mecanizações, né, enfim, de trem, de carro e de uma série de outras coisas, sendo competitivas em relação ao cânhamo, né? E o cânhamo, obviamente, por ser natural, ele era muito mais barato, tá? Então, o povo não queria, né, quer ganhar dinheiro. Então, eles promoveram justamente a indústria do petróleo, do algodão, das fibras sintéticas, né, a partir do petróleo, e principalmente também do tabaco, que àquela altura do campeonato era uma das mais importantes indústrias do planeta. Tá? E, obviamente, a cannabis era algo muito competitivo em relação ao fumo para com o tabaco em si, né? Que precisava de uma manufaturação, precisava de uma série de procedimentos industriais, tá? Então, o fator industrial, ele foi muito importante, né? Também, enfim, fator financeiro em relação à proibição da maconha, tá? Essa história, ela começou, vamos dizer assim, a se reverter, essa história de proibição, ela começou a engatinhar, né? Enfim, até chegar mais ou menos nesse ponto onde a gente está hoje, com essa figura que está aqui apresentada nesse slide, né? O doutor Rafael Mechulan, ele é um médico que nasceu na Bulgária, mas enfim tinha cidadania também israelense, e foi onde justamente ele, por ser judeu, acabou conseguindo fazer boa parte das suas pesquisas, né? E ele é considerado o pai do sistema endocannabinoide. Então foi a primeira figura que começou de fato a pesquisar, né, enfim, sobre canabidiol, sobre todas as outras estruturas, né, relacionadas e ativas na planta em si, né? Tanto é que ele, na década de 60, já no século 20, conseguiu isolar o CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o delta-9 tetrahidrocannabinol. Tá? Então, foi esse camarada que começou a fazer isso. Né? Só para a gente ter uma noção, que não está aqui no slide, mas assim, do quão recentes são essas informações científicas mais aprofundadas sobre a maconha, os principais receptores, né, do uso da cannabis, do canabidiol, do sistema endocannabinoide, que são os receptores CB1 e CB2, eles só foram descobertos na década de 90 agora, tá? 30 anos, entende? Então faz muito pouco tempo. Na década de 80, por exemplo, a gente teve as primeiras medicações liberadas pelo FDA, né, dos Estados Unidos, a base justamente sintética do THC, para uso em vômito e náusea de pacientes de HIV, em pacientes de câncer, principalmente em estágios mais avançados, que faziam quimioterapia, por exemplo. Tá? O marinol e o dronabinol, tá? Que são sintéticos derivados do THC. No Brasil, a gente só começou a ter alguma coisa assim, né? Enfim, também na década de 90. Final da década de 80, é verdade, para o começo da década de 90, com o professor Carlini, tá? Lá de São Paulo,
que foi justamente aluno desse camarada aqui, do Dr. Meschula, e trouxe muitos desses conceitos e desses conhecimentos para o Brasil e começou a aplicar a cannabis e o canabidiol, principalmente, no uso médico propriamente dito, principalmente voltado para a questão das famosas aí, enfim, inclusive que é porque ele é indicado basicamente, né, das convulsões das epilepsias, tá? Porque ele é neurologista. A planta em si, tá? E o sistema endocannabinoide, deixando um pouco de lado a questão histórica, que a gente começou a entender um pouco do porquê que ela é tão marginalizada e tão, vamos dizer, proibida e tem muito tabu. A planta, como eu disse, tem origem central, tá? O gênero da planta é cannabis, tá? E a gente tem 3 principais espécies, que é a sativa, que é a maior, né, que tem aquela folhagem mais característica da maconha, que a gente vê representada em tudo que é lugar. Ela pode atingir até cerca de 5 metros de altura, que tem uma figura humana para a gente comparar a altura do pé, tá? Tem a índica, tá? Que foi uma das primeiras descritas, que, como o nome fala, tem origem justamente no subcontinente indiano, tá? Que é normalmente uma planta um pouco menor, de 1 a 2 metros, tá? Tem as folhagens um pouco mais largas. E a gente tem, por fim, a Uderalis, que é a menos famosa das 3, né? Que é a planta, vamos dizer, selvagem, tá? Que é encontrada ali mais na região asiática da Rússia, tá? São plantas de menor porte, tá? Tem menos de 1 metro de altura. E a diferença basicamente química entre elas, né? Na Índica e na Ruderalis a gente tem uma porção de THC e de CBD um pouco mais equilibrada, né? Vamos dizer assim, uma porção de 1 para 1. Enquanto a sativa tem uma concentração em geral natural, a mais de canabidiol em relação, mais de THC e em relação a canabidiol, a porção de 2 a 3 para 1, tá? Eu estou falando natural porque existem várias subespécies de cada uma, né? Enfim, existe toda uma botânica por trás disso aqui, uma ciência em relação a produzir plantas, né, com características mais desejadas, com mais CBD, ou com mais THC, né? Porque se a gente parar para entender que as pessoas que fazem uso da cannabis em fumo, elas costumam usar a planta fumada justamente por o barato que ela dá, esse barato ela vem pela principal substância psicoativa que a planta tem, que é originária do THC. Então, o THC que é a substância psicoativa dentre essas, né? Então, se a gente tiver uma concentração um pouco mais de THC do que de CBD, essa planta, vamos dizer assim, vai ser da boa, como o povo popularmente diz, né? Claro que isso é só o básico do básico e isso não para por aí. Mas, como eu disse, esse sistema endocannabinoide, né, descrito lá já pelo Dr. Mechulan, no final da década do século passado, agora já 20, né? Ele obviamente, um sistema muito complexo, tá? Essa figura aqui, ela mostra apenas alguns componentes desse processo, tá? Como o sistema fala, ele é endo, ou seja, ele é próprio. Então, como o Dr. Carlini fala e o Dr. Mechula também, todos nós temos umas maconhinhas endógenas sendo produzidas dentro do nosso corpo, né? Que são justamente os nossos endocannabinoides, que são esses dois aqui, que estão elencados aqui, mostrando justamente em rosa, tá? Que é a anandamida e o 2-aracnodoilglicerol, tá? Esse que é o chamado 2-AG, tá? Então, esses são os principais, são os dois endocannabinoides. Então, basicamente, assim, a gente tem receptor desses dois endocannabinoides em todos os lugares do nosso corpo, tá? Mas, basicamente, em resumo, a gente tem principalmente os receptores do tipo CB1, portanto, mais ativos psicoativamente falando, principalmente no sistema nervoso central, tá? E o CB2 mais localizado, vamos dizer, na periferia, principalmente nos órgãos imunes, tá? E a gente tem justamente os sítios desses endocannabinoides, onde a gente tem, por exemplo, a anandamida mais ativa na região do sistema nervoso central, e a gente tem o A2G, o 2AG, o 2-aracnodoilglicerol, atuando tanto no CB1 quanto no CB2, tá? A anandamida, ela é chamada de molécula do prazer, né? Porque ela é justamente a que dá o bem-estar. Aquela sensação de bem-estar, vamos dizer assim, análoga,
que a maconha pode te dar é justamente baseado nos receptores CB1, tá? Portanto, mais psicoativos, tá? E os fitocannabinoides, os dois principais, tá? Existem diversos que não estão elencados aqui. Os dois principais para fins médicos são o THC, que é o tetrahidrocannabinol, aqui é a molécula dele, e o CBD, tá? Eles são fitocannabinoides, portanto, são derivados da planta em si, tá? E eles, obviamente, acabam competindo no mesmo sítio, tá? Dos receptores, que é como está aqui, né? Parece bem simples, né? A gente tem um neurônio pré-sináptico, um pós-sináptico, a gente tem os receptores, né? Endógenos, enfim, os tal dos receptores canabinoides, né? Que onde vai ter 2AG e AEA, que é a anandamida, né? Agindo para justamente liberarem as vesículas de neurotransmissores para o neurônio pós-motor, tá? E, obviamente, esses sítios onde entra a anandamida e 2AG também podem entrar o CBD, o THC, o canabigerol, enfim, o canabidivarol, tem vários, tá? Então, assim, os mais importantes são justamente esses dois, que estão aqui em cima, né? O CBD e o THC, tá? Claro que a gente tem uma série de coisas, isso assim, falando da parte, por exemplo, neuronal, né? Entre dois neurônios, mas a gente pode ter, por exemplo, entre o neurônio e a célula imune, né? Também esse tipo de mediação, tá? Parece simples, mas ele não é simples assim, né? Tem toda uma bioquímica por trás, né? Enfim, sistemas de segundo mensageiro e uma série de outras complicantes que, enfim, não vou entrar aqui muito no detalhe, tá? E nem sempre o efeito, por exemplo, dos canabidiol, do canabidiol, do THC, né, dos fitocannabinoides, ou mesmo dos endocannabinoides, eles são simplesmente agonistas, né, de liberar. Muitas vezes eles atuam, né, enfim, com feedback negativo, né, justamente diminuindo a liberação de certos neurotransmissores, dependendo justamente do local onde eles estão agindo, tá? Então, e muitas vezes não são ações diretas, então às vezes eles têm ação indireta, né? Então eles coordenam um processo químico que, por sua vez, indiretamente leva a uma outra cascata, né, bioquímica que vai culminar ali de fato na ação, né? Sendo positiva, negativa ou homeostática, tá? Porque basicamente o sistema endocannabinoide no nosso corpo ele serve justamente para poder manter a homeostase do nosso corpo, tá? E os principais receptores que eu falei foram descobertos na década de 90, tá? Um em 91 e o outro em 92, são o CB1 e o CB2, né? Onde a gente viu que o CB1 está mais localizado no sistema nervoso central, o CB2 mais na periferia, nas células imunes, tá? Mas a gente tem diversos receptores, enfim, que também atuam no sistema endocannabinoides, que estão sendo dia a dia descritos, né, em vários outros órgãos, né? Como, por exemplo, o GPR55, que atua nos ossos, enfim, cerebelo, jejum, íleo, né? Então, tem uma série de ações, por exemplo, mais voltadas nesses órgãos onde eles estão possíveis de serem, vamos dizer assim, atuados. Por isso que hoje em dia a gente, né, a gente costuma ouvir aqui a cannabis, e portanto o canabidiol e enfim, os fitocannabinoides, né? Eles são basicamente uma panaceia, né? Serve para tudo, é bom para isso, é bom para aquilo, mas na verdade assim muitos desses efeitos de fato eles ainda carecem de já fazendo um spoiler aqui do que vem a seguir, eles carecem ainda de alguma confirmação diagnóstica. A gente precisa, né, de ensaios clínicos, muitas vezes muito bem controlados, porque muitos desses efeitos que a gente sabe hoje em dia e que cientificamente são comprovados são ensaios ainda pré-clínicos, ou seja, realizados muitas vezes em laboratório, realizados às vezes em animais. Então, assim, não tem uma praticidade em relação ao uso clínico de fato, tá? Entrando já na parte da legislação, para poder a gente, né, entrar um pouquinho da questão da medicação em si, da sua prescrição, a gente tem uma evolução aí, né? Obviamente, antes ela era criminalizada, a gente não precisa dizer, tá? Antes de 2006, e o ponto principal aqui é 2006, né? A lei justamente antidrogas, que ela permite, né, o plantio para fim medicinal.
mas ao mesmo tempo que ela permite, ela abre essa brecha jurídica, ela também ilegaliza a cannabis, enfim, e tipifica como crime, enfim, nos termos do artigo 28 dessa lei, enfim, passível de detenção, de ressocialização, né, enfim, aquelas coisas que podem ser feitas que não sejam necessariamente prisão, né? Enfim, vai pagar cesta básica, vai fazer trabalho social, enfim, tem uma série de punições possíveis previstas a partir dessa lei, tá? Agora, quando a gente passa para a parte da saúde, a gente fala daí, portanto, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, a gente começa realmente a ter algo relativo a cannabis a partir do ano de 2014, 2015, tá? Justamente nas suas RDCs, né, que são as suas reuniões diretoras colegiadas, a Anvisa, em 2015, ela começou a atribuir ao canabidiol, ao CBD, como uma medicação de controle especial. Em 2016 e 2017, ela permitiu justamente medicações que também pudessem ter componente de THC, desde que na porção de 0,3%. Né? A inclusão da cannabis como planta medicinal também foi realizada, que até então era uma das plantas proibidas como plantas ditas, né? É estranho a gente dizer isso, mas se você for buscar uma relação de medicações na Anvisa, você vai achar lá uma série de plantas que são proibidas, né? O seu cultivo, mesmo, enfim, que elas nasçam no ambiente, tá? Elas são proibidas dentro do território nacional, tá? E a cannabis é uma dessas. E a gente sabe que ela é uma planta exógena, ela veio para cá, não é da flora da brasileira, mas em alguns lugares ela cresce de forma, né, nativa, como a gente percebeu. E é meio estranho proibir uma planta, né? Mas isso acontece, tá? Tem várias outras, tá? Tem cogumelos, tem, enfim, plantas que dão também um certo tipo de alucinação, tá? Alguns tipos de cactos, todos eles são proibidos de ter no Brasil, tá? Em 2019, agora mais recente, né, a gente aí sim começou a ter a permissão de ativos derivados vegetais, tanto da cannabis sativa, e, obviamente, foi ajustada a porção do THC para 0,2%. A gente tem vários projetos de lei, tá? Projetos de lei que tentam, de fato, descriminalizar, tem projetos de lei que tentam colocar o canabidiol como uma das medicações dentro do rol do SUS, vamos dizer assim, para as pessoas conseguirem ter um acesso mais facilitado nas farmácias mesmo, tá? E tem vários outros ainda em pé de andamento, né? Alguns arquivados, outros que ainda se seguem, outros que foram, né, enfim, revisados e foram peticionados, pedido para poder fazer revisão e tudo mais. Então, tem uma série de projetos de lei ainda em curso aí, a gente provavelmente até o final dessa década agora, de 20, a gente deva ter leis de fato que sobrepujem aquela lei lá de 2006, que é a lei antidrogas, né? Pelo menos criando nem que seja uma emenda ou uma permissividade, né? Vamos dizer assim, uma permissão especial para o cultivo dessa planta em fins medicinais, que é como hoje já existe, né? Mas de fato em forma de lei, tá? E o que diz o nosso querido Conselho de Medicina de Família, o nosso Conselho Federal de Medicina, o nosso CFM, né? A gente teve a partir de 2014, e muito por conta disso daqui, né, que o CFM promulgou em sua resolução, né, número 2113, falando justamente sobre o uso compassivo do canabidiol para tratamento de epilepsias refratárias, né, Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa, Dravet. Então, enfim, pode ser utilizado para essas crianças, né? Enfim, o canabidiol. Foi basicamente isso que o CFM falou, né? Mas até então só quem podia prescrevê-lo eram neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras, basicamente, tá? Mas isso criou já pressupostos, né? Como eu falei, no ano seguinte a Anvisa se mexeu e já começou a tentar tornar, vamos dizer assim, mais natural esse caminho, né? Porque até então era uma burocracia muito maior do que é hoje, né? E obviamente não tinha qualquer tipo de produto nesse sentido no mercado brasileiro, né?
Então, tudo tinha que ser importado e acabava gerando muito transtorno para os pais que possivelmente queriam fazer uso disso, né? O tanto é que existem hoje em dia muitas associações, né, enfim, de uso de cannabis medicinal, inclusive a gente tem uma no estado de Rondônia, que eu vou citar mais tarde, que foram justamente criadas por muitas vezes pais, né, enfim, de crianças que tinham autismo severo, sofriam dessas patogenias epileptogênicas graves, refratárias, e eles fundaram associações justamente, né, enfim, para poder conseguir fazer a importação mais fácil desses produtos, uma vez que a legislação brasileira não permitia muito isso. Né? E isso foi criando precedentes jurídicos que, consequentemente, acabou levando a essa realidade que a gente tem hoje. Né? Em 2022, porém, o CFM publicou essa resolução, tá? Número 2.324, indo na contramão daquilo que ele havia feito em 2014, né, como vanguarda, vamos dizer assim. Ele tentou restringir ainda mais, né, o uso, ele tentou, enfim, inclusive dar essa possibilidade de punir eticamente o profissional médico que pudesse estar fazendo prescrição off-label, ou seja, sem ser dessas indicações para essas epilepsias refratárias, né? E que não que fosse, por exemplo, para autismo, que fosse, por exemplo, para Alzheimer, que fosse, por exemplo, para uma dor neuropática crônica. Então, poderia estar sujeito à punição, tá? Mas, obviamente, isso criou uma enxurrada de críticas, né, de várias instâncias, de várias sociedades médicas, dessas associações de pais, enfim. O rebuliço foi muito maior do que imaginava e, consequentemente, essa resolução ela foi sustada, né? Para justamente fazer uma consulta pública sobre o tema e, obviamente, fazer uma revisão, né? E tem-se até mais ou menos 3 anos após a publicação dela, até 2025, para poder sair novas coisas a respeito, né? Eu acredito que é um caminho sem volta, né? Nessa questão da progressão, da facilitação mesmo, né? Do acesso, eu diria, em relação aos derivados da cannabis enquanto medicação, tá? Isso daqui são 2 mapas que mostram justamente a realidade no mundo, né? Em relação a cannabis, esse que está aqui de vermelho e azul, né, da esquerda, e esse que está aqui de verde e azul é em relação a cannabis para finalidade medicinal, né? A gente tem que a cannabis em si no mundo para uso diverso, né? Como uso recreativo, enfim, ela é na maioria do mundo proibida ainda, tá? Ela é legal em poucos países, né? Em alguns estados americanos, né? Por isso que os Estados Unidos é meio lá, meio cá em relação a isso. E a gente tem na nossa América do Sul aqui o Uruguai, tá? Que desde 2011, 12, 13, eles liberaram gradativamente, enfim, a cannabis para qualquer fim, tá? Recreativo, medicinal, para brownie, para chá, para o que a imaginação tiver, tá? Para vocês terem uma ideia, existe até absorvente interno de cannabis, tá? Então tem finalidade para tudo, tá? Enfim, e isso daí não é só para dar barato, né? É para aliviar as cólicas menstruais, tá? E o Brasil, nesse outro mapa aqui, olha, ele é proibido ainda a cannabis no Brasil, né? Para esses outros fins, mas ela é liberada para uso médico, tá? Nessa realidade de hoje, 2024, tá? Então a gente, pelo menos, né, enfim, em comparação com uma boa parte do planeta, a gente tem um certo avanço aí, né? Se a gente parar para pensar que alguns países da Europa, ou mesmo, por exemplo, Japão, China, Coreia do Sul, né, ela é totalmente ilegal para qualquer fim, a gente está, querendo ou não, na vanguarda desse processo, tá? Bom, para a gente finalizar a nossa apresentação, a gente vai entrar um pouco nessa questão do uso medicinal, né? Então, como prescrever, tá? Quem pode prescrever? A gente precisa levar em consideração só dose, a gente precisa levar em consideração via de administração, indicação clínica, enfim, a gente precisa levar em consideração tudo isso para a gente prescrever. Quais produtos estão disponíveis no mercado brasileiro? Como o paciente pode fazer para adquirir? É possível produzir o seu próprio medicamento? É o que a gente vai ver em relação a isso, tá? Existe uma série de indicações e a gente, cada dia,
ouve um colega falando, ei, você viu aquilo lá? O cara tá tratando com canabidiol, né? O cara tá com insônia, por exemplo, tá tratando com canabidiol. Tipo, não, o cara, pô, tava deprimidão e tipo, começou a usar canabidiol, ou o cara lá agora, né? E por aí vai, tá? Até para dermatites, tá? Em forma de creme. Apesar de todas essas indicações que vêm pipocando aí, né? A gente não pode cair nessa falácia de acreditar que ela seja uma panaceia. O que é panaceia? Panaceia basicamente é uma denominação grega que fala que uma coisa ela serve para tudo. É a cura de tudo, de todos os males, né? E o canabidiol, a cannabis como um todo, né? E seus fitocannabinoides, não só o canabidiol, como THC e tudo mais, eles não são, tá? De forma geral, eles são uma possibilidade terapêutica. E é isso que a gente tem que deixar claro. São possibilidades terapêuticas, dependendo, obviamente, do curso e da evolução das patologias que, por exemplo, estão elencadas aqui, né? Como a gente viu lá, o clássico, desde o século XIX, desde a antiguidade, é a tal da epilepsia e a dor crônica. Mas desde que o paciente seja o seu paciente, então você não vai estar passando para o vizinho, para o fulano da esquina, para qualquer pessoa, que você não seja o médico assistente. Isso é importante de lembrar. Segundo, é o seu paciente. Já usa pelo menos 3 drogas, por exemplo, no caso da epilepsia. Doses de média a alta desses anticonvulsivantes. É um paciente elencável para uso de canabidiol. O paciente é um paciente que sofre de uma dor crônica, sei lá, tem espondilite anquilosante, tá? Faz uso de imunobiológico, se deixar toma anti-inflamatório quase todo dia, né? Faz uso de opioide e um monte de outras coisas. Esse paciente talvez se beneficie com o canabidiol, né? Pacientes, enfim, que têm autismo, né? Enfim, vamos dizer, grave. Né? Claro, a gente sabe que o autismo ele é um espectro, né? Então, aqueles pacientes que usam diversas medicações, né? Enfim, não sociabiliza. É um paciente que não tem evolução, né? Talvez se beneficie com o canabidiol. Então a gente precisa entender que assim, não é uma medicação de primeira escolha, não é uma medicação de primeira linha, não é padrão ouro para nenhum tratamento até esse momento. Não é, tá? Ele serve, vamos dizer assim, como um tratamento mais adjuvante, um tratamento complementar. Onde, por exemplo, no paciente da epilepsia, a gente pode ter em relação à diminuição das frequências das crises, dos paroxismos, né? Da intensidade dessas crises, diminuindo, portanto, o limiar convulsivo. A gente pode, muitas vezes, fazer o desmame de algumas medicações anticonvulsivantes ou até mesmo a retirada de algumas medicações anticonvulsivantes com o uso do canabidiol associado. Tá? Já tem estudos que comprovam isso de fato. Tá? Então, é para a gente entender onde a gente está pisando. Né? Para pacientes, por exemplo, de cuidado paliativo na oncologia, tem sido bastante utilizado, tá? Principalmente pelo perfil, muitas vezes, desse tipo de paciente, onde são, às vezes, portadores também de uma dor crônica neuropática, muitas vezes, e eles precisam, além de um opioide, um algo a mais. E o que seria esse algo a mais? Seria justamente o canabidiol, tá? E aí até com uma porção a mais de THC associado, tá? Como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, ele justamente serve para fazer esse complemento, para poder promover um pouco mais de qualidade de vida para aquele paciente, tá? Então, assim, a gente tem algumas indicações e a gente sabe que hoje em dia, por exemplo,
o CBD e o THC, que eu estou falando basicamente sobre esses dois, que são eles que têm se mostrado eficácia em termos de cuidado mesmo e de medicação, né? O CBD, por exemplo, já se mostrou como anti-inflamatório, ansiolítico, antiepiléptico, neuroprotetor, antioxidante, antidepressivo, antipsicótico e tudo mais, tá? Assim como o THC, que é mais psicoativo do que o CBD, se mostrou antiemético, tanto é que a gente viu lá, né, que tem medicações desde a década de 80, baseado justamente no THC, né, medicações sintéticas para náusea, né? São também medicações que acabam, é um princípio ativo que também acaba estimulando o apetite, tá? É por isso, inclusive, né, quanto mais tiver THC, a planta da cannabis, o paciente mais tem barato e mais tem larica depois, né? É baseado justamente no caso do efeito do THC, tá? Mas o THC, por exemplo, ajuda a reduzir a espasticidade, por exemplo, né? De problemas justamente na esclerose múltipla, né? A gente pensando em artroses e tudo mais, e doenças neurodegenerativas que tem esse cunho, né? Associado, por exemplo, no caso do Parkinson, como está, por exemplo, aqui. Esses 6 acometimentos que estão elencados neste slide são justamente aqueles que vêm se mostrando dentro de todas as indicações, né, enfim, que têm sido aventadas aí, aquelas que mais têm mostrado benefícios positivos, né, dentro daqueles exemplos que eu acabei de citar. Por exemplo, na epilepsia, é sabido que há diminuição da quantidade da intensidade das crises. Ninguém questiona mais isso. No autismo, dentro do espectro autismo, tá? Principalmente naqueles casos graves, tá? A melhora e ganho da dissociabilidade, melhora do comportamento, do padrão, principalmente do sono, consequentemente também, né? De movimentos repetitivos, autoflagelação, enfim, uma série de outros comportamentos estereotipados que muitas vezes o autista grave tem. No caso do Alzheimer, ajuda principalmente na questão da melhora em ganho cognitivo do paciente e, consequentemente, padrão de sono e melhoria de comportamento. Na esclerose múltipla, a melhora da espasticidade, tá? E isso serve não só para a esclerose múltipla, para a questão de controle de movimentos também, como o caso do Parkinson também, que ele também tem essa atuação, tá? Melhorando os sintomas extrapiramidais, sobretudo no caso do Parkinson. E no caso das dores crônicas, principalmente as dores de origem neuropática, em associação muitas vezes com o uso de opioides, né? Então eles muitas vezes acabam potencializando o efeito dos opioides, necessitando de doses menores, né? E, obviamente, a gente vai ter uma diminuição, portanto, do limiar da dor e da sensibilidade à dor. Então, na dor crônica, principalmente a dor crônica de origem neuropática, a gente tem, sim, já alguns estudos robustos mostrando evidência que há melhoria, tá? Bom, como prescrever, então? Quem pode prescrever, como eu coloquei um pouco mais atrás? Todos os médicos com CRM ativo no Brasil, certo? Os nossos supervisionados aí, que são ainda, né, que não tem o CRM, né, eles são intercambistas, não podem prescrever, portanto. Então, é uma coisa importante da gente estar falando. Tá? Mas aqueles que já fizeram revalidação ou formaram mesmo no Brasil, portanto, tem CRM ativo, eles podem prescrever. Mas tem que saber uma série de outras coisinhas, né? Para poder estar saindo prescrevendo, enfim, uma medicação que às vezes a gente não tem o domínio, tá? Primeiro, via de administração. No Brasil, até então, a gente só tem 2 possibilidades de via de administração efetivamente ativas e consagradas, vamos dizer assim, para uso medicinal. Tá? Se a pessoa está falando assim, eu uso via inalatória mesmo, é maconheiro, tá fumando, entendeu? Não, eu prefiro comer um brownie de maconha. Não tá fazendo coisa certa. Não, eu prefiro chá. Também tá proibido, tá? Então, oral, óleo, e enfim, aí tem cápsula hoje em dia, tem apresentação já em comprimido também. Então, assim, é uma via oral, uma via nasal em forma de spray, tá? A maioria dos estudos que estão mostrando benefício em relação àquelas patologias, aquelas indicações clínicas anteriores, tem se embasado basicamente na questão da via oral, tá?
A via nasal é sempre uma possibilidade pela biodisponibilidade, né? Enfim, e pela absorção mais rápida que ela tem em detrimento do oral, dependendo, inclusive, do problema de saúde que o paciente tenha. Então, muitas vezes, a gente vai ter uma dose, vamos dizer, um pouco menor quando comparada em relação à concentração da dose oral para o mesmo efeito, tá? Mas, por enquanto, ainda não é uma via disseminada, né? E no Brasil, obviamente, a gente já tem, inclusive, medicações que podem estar sendo utilizadas e adquiridas na farmácia mesmo, tá? A gente prescreve e o paciente vai na farmácia como uma medicação normal, né? O canabidiol, por exemplo, né? Desse laboratório aqui, tá? Tem outros, claro, outras medicações, mas o que a gente percebe aqui nesses dois é que eles são tarjinha preta, né? E por que eles são tarjinha preta? Justamente a gente vem por qual tipo de receita, tá? Se a gente está falando de uma medicação, tá? Que é basicamente e somente canabidiol de origem sintética, a gente pode prescrever na receita mesmo que a gente faz ali o antimicrobiano, o antipsicótico, o antiepiléptico, né? Enfim, aquela carbonada de 2 vias, tá? Portanto, o receituário C1. Se a gente está falando de uma medicação à base de canabidiol, que tem junto uma concentração de THC até 0,2%, ela é o receituário azul normal que a gente faz o benzodiazepínico, por exemplo. O receituário B1, tá? Não confundir com B2, que é azul também, mas é para anorexígenos, né? Tipo sibutramina da vida. Já aquelas medicações que têm um componente maior do que 0,2% de THC associado ao CBD, aí a gente já está falando da receita amarela, usada basicamente, por exemplo, para opioides, né? E muitas vezes, como disse, esses aqui, receita amarela, a gente vai ter o uso, às vezes, muito restrito. Por exemplo, aqueles pacientes que eu falei, oncológicos, pacientes do paliativo, portanto, muitas vezes, que vão estar necessitando de uma medicação que tem um efeito adjuvante na questão da dor, por exemplo, e também tenha alguma psicoação, a psicoação do CBD, de melhorar um pouco mais o paciente na questão de relaxamento, de tranquilidade e de uma série de outros efeitos psicoativos que ela possa estar precisando para um conforto eventual que ela necessite naquele momento, tá? No geral, o que a gente costuma ver, por exemplo, desses dois aqui, que são possíveis de ser comprados na farmácia, que a gente tem comum, é o receituário azul padrão, tá? Então, vai colocar lá, canabidiol, por exemplo, esse daqui roxinho, 200 miligramas por ml, tá? Um frasco, por exemplo, vem 30 ml e ele vem uma seringa dosadora, né? Tipo aquelas de gotas, né? É justamente para poder fazer a dosagem. Vai depender muito da concentração que a gente está tendo para poder fazer o cálculo da dose, tá? Só receita precisa? Sim. Em geral, nesse momento, se o paciente vai adquirir essa receita em território nacional, como a gente já tem medicações disponíveis na farmácia, a gente vai só fazer a receita, e é muito importante que, além da receita, a gente também preencha um termo de consentimento livre esclarecido. Tá? Existe um modelo nessa RDC da Anvisa, aqui de 2019, tá? Por exemplo, esse daqui é do Conselho Federal de Medicina, tá? Então, fala justamente sobre essa questão da condição que o paciente tem e qual é a finalidade da qual a gente está aplicando, e fala justamente do caráter, vamos dizer assim, complementar do uso do canabidiol para aquele tratamento do qual a gente está falando. E o ideal é que o paciente preencha isso, assim você, enquanto médico, também o faça e cada um fique com a sua cópia. Isso não precisa apresentar na farmácia, tá? Não precisa. É só lá a receita azul, por exemplo, que o paciente vai estar precisando. Às vezes vai precisar de laudo médico também, fazendo um relato, tá? Isso daqui, essa questão do laudo médico, é mais para se o paciente, de repente, vai para outro lugar, vai se mudar, ou o paciente quer andar consigo, né? Que tipo, ele faz uso dessa medicação por tal e tal e tal motivo. Então,
ele muitas vezes anda com isso na bolsa dele, enfim, e de repente, se ele estiver em algum outro lugar e acabar a medicação, por exemplo, ele pode estar recorrendo a esse tipo de prescrição em um outro lugar, né? E claro, principalmente, aí sim é obrigatório o laudo médico, o TCLE, a receita médica, se o paciente não quer utilizar nenhuma dessas medicações que são encontradas já em território nacional, ele quer importar a medicação. Aí vai ter um passo a mais dentro dessa trajetória até ele conseguir a medicação, tá? Que é o slide seguinte. Bom, e as dosagens? Não existe consenso, não existe protocolo científico falando, olha, é assim que vai usar, tá? É desse jeito que vai usar. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, tá? Por exemplo, você está com um paciente ali de dor crônica que se atende, paciente, você já tentou várias terapêuticas, medicações de diversas classes, tudo com um resultado muito, né, enfim, às vezes inexpressivo, e você quer que o paciente faça uso do canabidiol. Beleza. Então, eu aconselho que você vá atrás justamente de artigos científicos que mostrem justamente o benefício dessa terapêutica e principalmente a dosagem, a via de administração, se eles utilizaram especificamente um tipo de concentrado e qual foi o tipo de concentrado específico que eles fizeram o uso dentro daquele estudo, para você tentar, muitas vezes, tentar replicar aquilo ali com o teu paciente, tá? A não ser que, por exemplo, você já seja um prescritor experiente e você é desse laboratório aqui ou daquele laboratório ali, né? Como, por exemplo, o Epidiolex. O Epidiolex, ele é um dos principais importados, tá? Um dos primeiros, inclusive, lá dos Estados Unidos. Não, prefiro ele e tal. Enfim, eu já sei as concentrações, eu já sei, né, normalmente a janela terapêutica de quantas gotas fazer e tudo mais, então prefiro que seja ele. Aí, obviamente, você já vai ter uma garantia de qualidade, de um laboratório de qualidade, que você já conhece, tá? Porque como isso está ainda muito solto e precisa de mais amarração, né, principalmente da indústria farmacêutica, não há muita padronização em relação a isso, né? A doses e efeitos e tudo mais, né? Então, vai variar de acordo com a formulação e a via de administração. Mas, no geral, as doses elas variam de 2,5 até 25 miligramas por quilo por dia. E, obviamente, a gente vai levar em consideração a concentração da medicação que a gente vai estar prescrevendo para poder fazer esse cálculo. Até porque, esse gráficozinho aqui da direita mostra justamente isso, que a gente tem uma resposta bifásica, né? Onde a gente tem aqui no pico os máximos benefícios, aqui embaixo os benefícios muito poucos. Então, a gente sempre, claro, vai começar com a dose baixa, tá? É o recomendado, justamente para ver a adaptabilidade do paciente em relação a essa medicação. E a gente vai fazendo a titulação dessa medicação, tá? Dentro de uma semana, por exemplo. Se a gente chegou numa dose que o paciente tolera bem, está tendo poucos efeitos colaterais, né? Quais são os efeitos colaterais? Vou falar nisso, né? Em geral, os efeitos colaterais são muito similares àqueles efeitos colaterais da maconha, tá? Boca seca, às vezes constipação, às vezes excesso de apetite, uma série de coisas, tá? E a gente chegou nessa dose ótima. Pronto, é nessa dose ótima que a gente vai manter o paciente. E quando a gente faz a liberação da dispensação da receita, a gente faz para 2 meses no máximo, tá? E é justamente nesse retorno do paciente que você vai reavaliá-lo e também você vai fazer o acompanhamento desse paciente. Você vai solicitar um hemograma, né? Você vai solicitar, por exemplo, as enzimas hepáticas para ver e, obviamente, função renal, para ver se não está tendo nenhuma lesão, né, com aquela dose que o paciente está tomando, tá? Se você perceber que tem alguma alteração nesse sentido, você é aconselhado que reduza a dose a um patamar anterior, tá? E peça a reavaliação no mês seguinte desse paciente para verificar justamente a questão dos sintomas e também se houve alguma melhora em relação àquilo que estava alterado, por exemplo, tá? Se a gente fizer doses muito altas, o efeito vai ser, obviamente, deletério. Os efeitos colaterais vão ser muito maiores, né? Os efeitos
benéficos vão ser poucos, tá? E a gente vai ter uma chance de ter efeito colateral, por exemplo, muito maior, tá? Então, aconselha-se aumentar de forma gradativa e progressiva, sempre iniciar com doses baixas, tá? E você gradualmente fazendo essa elevação da dose. E não existe uma dose-alvo padrão para todo mundo. Não existe, tá? Portanto, vai depender muito da etiologia que você está querendo tratar, né? Da doença, da indicação clínica que você está aplicando, assim como também com a medicação que você está fazendo e uma série de outras variáveis. Por isso, como eu digo, é sempre interessante, quando você for prescrever, buscar, né, enfim, conhecimento na literatura científica para tentar se embasar um pouco em relação a isso também e te ajudar, principalmente quando você não tem tanta experiência em relação à prescrição, tá? Nos primeiros dias você faz, né, essa dose inicial mínima à noite, tá? Entre 2,5 e 5 miligramas, tá? No máximo, que é a chamada dose baixa, tá? Sempre no final da tarde e à noite, tá? 3 a 4 dias depois, você pode fazer, se a dose for bem tolerada, essa dose inicial, né? O paciente não tiver náusea, não tiver boca seca, não tiver, enfim, insônia, não tiver efeitos colaterais, você pode aumentar mais 2,5 a 5 miligramas, tá? E aí você vai colocar metade dessa dose total sendo à noite, como ele já tomava, e a outra metade de manhã, ao acordar, tá? Você vai continuar aumentando se essa dose mediana, vamos dizer, que você fez, ela for bem tolerada, tá? Então você vai poder fazer isso ao final de uma semana, mais esse acréscimo de dose. O importante é claro que você vai aumentando de 2,5 a 5 miligramas aí a cada 2, 3 dias, na média, né? Eu sempre acho melhor você fazer isso a cada 3 dias, que em geral, pelo menos com a minha experiência, em geral, os pacientes toleram mais, tá? Esses aumentos a cada 3 dias. E você vai ter justamente ali uma dose, os efeitos colaterais eles vão ser mais tolerados e a adaptabilidade do paciente costuma ser maior, tá? Então, por isso que é importante a gente estar indo passo a passo, tá? Bom, depende muito se o paciente está tendo acesso a essa medicação, como a gente falou. Uma medicação ali da farmácia mesmo, né? De laboratório, portanto. Ou mesmo se o paciente está tendo o acesso a medicações que são basicamente fitoterápicas, né? Então, assim, são muitas vezes manufaturadas, de um plantio ou de um cultivo pequeno ou particular, né? Obviamente que quando a gente tem medicações que são de laboratórios importados ou laboratórios que já têm uma expertise na produção daquele tipo de medicamento, né, à base da cannabis, a gente vai ter uma quantidade menor, muitas vezes, de efeitos indesejados, que é basicamente isso que fala sobre o efeito entourage, né? O efeito entourage nada mais é que os efeitos não desejados a mais que a gente tem, não seria efeitos colaterais, mas os efeitos a mais que a gente tem por outros canabidióis que a gente viu. Existem mais de 100 canabidióis, vamos dizer assim, dentro do complexo, do fitocomplexo da cannabis, tá? O CBD e o THC são os mais dentro deles, tá? Mas a gente na planta tem várias outras coisas, tem terpeno, tem flavonoides, tem um monte de outras coisas que uma planta tem. E, obviamente, muitas vezes, esses compostos químicos extra da planta, dependendo do laboratório, do laboratório que eu digo, muitas vezes laboratório, entre aspas, caseiro, um laboratório manufatureiro, né, que não tem um controle bioquímico tão grande assim, às vezes a gente vai ter esses efeitos a mais que muitas vezes são desejados. Então, por isso que é importante, né, a gente ter esse cuidado. Tem algumas medicações que elas já colocam isso ali, de cara, na caixa, na apresentação delas, tá? Como é que a gente percebe isso? Lá está escrito normalmente full spectrum. Então, full spectrum, obviamente, do inglês, né? Enfim, o espectro cheio, ou seja, tem os componentes da planta basicamente natura sem qualquer muita modificação bioquímica, entendeu? Então a gente pode ter esses efeitos aí, o efeito entourage, tá? Então muitas vezes a gente não vai saber se o paciente não está tolerando, às vezes por algum desses outros, que em somação
acabaram interferindo com o CBD e o THC, ou se é realmente o efeito do CBD e do THC que não está levando em consideração, tá? Aí você fala, poxa, mas por que o pessoal ainda usa isso? Porque os valores, em geral, são mais em conta, tá? As medicações que a gente tem, por exemplo, essas que eu mostrei ali, né, as caixinhas e tudo mais, a gente encontra já nas farmácias daqui, o preço médio de uma caixa dessa é 700 a 800 reais. Então, não é nada barato, tá? Se a gente falar para um tratamento a médio e longo prazo, vai sair um custo, às vezes, de 1.500 a 2.000 reais mês. Ele vai ter que comprar 2, tá? Então, é pesado, não é todo mundo, né? Então, muitas vezes, a forma dele adquirir isso daí não é medicamento, é forma de produto, às vezes, vamos dizer assim, processado da planta mesmo, in natura, tá? Claro que, se a gente tiver uma medicação feita a partir de laboratório, com todo um cuidado e protocolo bioquímico, a segurança é muito maior. Então, a gente precisa falar isso aqui para o paciente da gente quando a gente está prescrevendo, sobre essas 3 vertentes que são importantes, tá? É possível Ai, plantar. Oi. se quiser ir caminhando pro fim, que já passou uns 15 minutinhos já, tá? Sim, esse é o que é o penúltimo slide, tá? Valeu. Esse produto fitoterápico, né? É possível você adquirir plantando e é possível você adquirir através de associações, tá? É possível o autocultivo, tá? Mas requer toda uma tramitação jurídica, com habeas corpus, laudo. É bem mais complicado. Tem algumas pessoas, algumas famílias que já conseguiram fazer isso no Brasil, tá? Já tem precedente jurídico. E a forma mais fácil de conseguir esses produtos fitoterápicos são de forma associativa, né? Que aí vai precisar muitas vezes pagar anuidade para associação, para ter a sua aquisição, laudo, receita, né? E tem um monte dessas associações já no Brasil, tá? A principal delas é a Abrace, lá de Pernambuco, da Paraíba, tá? Associação Brasileira de Uso da Cannabis Medicinal, chamado Esperança, esquece a sigla, Abrace, cujo site está aqui, depois vocês podem clicar e acessar. E essa outra aqui que eu também marquei, que é justamente a de Rondônia, tá? Que a sede é de Paraná, que basicamente foi um casal, né, que tinha um filho com transtorno de espectro autista grave, que encontrou todas essas dificuldades para adquirir a medicação por vias legais e teve que fundar a sua associação para poder conseguir fazer a importação desses produtos de forma menos burocrática, tá? Eu diria. E esse processo de importação aqui é justamente essa burocracia que eu estou dizendo, né? A gente precisa dessas etapas todas. Consulta médica, pega a receita. Faz cadastro na Anvisa que você quer comprar aquele determinado produto e importar de tal país. Você faz tudo isso, junto com laudo médico, junto com receita médica. A Anvisa vai liberar a sua autorização, vai analisar, claro, o seu pedido, vai liberar a sua autorização para você fazer a compra, a aquisição e a importação, tá? E aí, por fim, a Anvisa vai liberar na alfândega, né, o produto quando chegar aqui, para poder ser entregue na sua casa. Então, assim, burocrático, trabalhoso. Tem que entrar na Anvisa, tem que ter o conhecimento. Por isso que muitas vezes as pessoas buscam diretamente as associações que fazem esse intermédio, né? Então, acaba sendo mais facilitado, tá? Como prometido, era o penúltimo slide, algumas das referências que eu utilizei